Fala, galera da primeira série, professora Cássia. Nós vamos fazer aqui hoje a correção das atividades do pós-médio de biologia, de 16 a 27 do 11, tá? Nesse período nós tivemos só uma aula, que foi a aula do dia 23 do 11, que a gente trabalhou sobre embriologia. Então hoje eu vou fazer a correção dessas atividades de embriologia. Bora lá? Bom, então, atividades propostas dia 23 do 11, vamos aqui para a primeira atividade, tá? Lembrando que nessa aula nós trabalhamos em embriologia, desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, a questão número 1 aqui, Universidade Federal do Paraná, de 2006, ela fala o seguinte: fase do desenvolvimento embrionário, caracterizada pelo estabelecimento dos 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma, e por intensos movimentos morfogenéticos. Beleza, vamos só relembrar aqui. Quais são as etapas do desenvolvimento embrionário? Nós vimos que primeiro vem a fecundação e forma o zigoto. Esse zigoto passa por sucessivas segmentações ou clivagens, que são divisões mitóticas, forma o primeiro estágio de desenvolvimento embrionário, que é a mórula. Vimos que na fase de mórula, ela consiste apenas numa bolinha maciça de células, com aproximadamente aqui 32 células, que ainda são células indiferenciadas, que podem dar origem a todo e qualquer tipo de tecido, né? Vimos aqui que são células tronco totipotentes. Depois da mórula vem a blástula. Aí eu expliquei para vocês que na fase de blástula surgem os primeiros folhetos germinativos, os primeiros tecidos ou os primeiros folhetos embrionários. Vimos que na blástula surge aqui a ectoderme ou ectoderma, tanto faz, e surge aqui a endoderma, né? O terceiro folheto embrionário só surge na próxima etapa, que é na gástrula, que é a mesma coisa que gastrulação. Então, aqui já tem a ectoderme, a endoderme, aí aqui surge a mesoderma. A questão está perguntando em qual fase do desenvolvimento embrionário que se tem os 3 tecidos, os 3 folhetos, e é uma fase por intensos movimentos morfogenéticos. É a fase de gástrula. Ah, professora, não tem gástrula, mas tem gastrulação. Então, aqui, ó, resposta letra A de amor, tá? Porque clivagens são sucessivas divisões mitóticas. Clivagem é mitose. Morfogênese, nós nem trabalhamos sobre. Não é na fecundação e a apoptose não tem nada a ver com o contexto, tá? Então, a etapa em que se tem os 3 folhetos germinativos ou os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, é a fase de gástrula, tá? Que é aqui a terceira etapa do desenvolvimento embrionário. Não tem gástrula, mas tem gastrulação. Então, resposta letra A, beleza? Tá facinho essa aqui, né? Vamos para a próxima. Questão 2, da UDESC 2014, ela fala o seguinte, que o desenvolvimento embrionário é diversificado entre os diferentes grupos animais e ocorre de maneira geral em 3 fases consecutivas. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento embrionário dos anfíoxos. O anfíoxo, ele é um mamífero que ele serve de base para se estudar o desenvolvimento embrionário, que o desenvolvimento embrionário dele é igual ao nosso e igual ao da maioria dos mamíferos, tá? Só vamos lembrar aqui quais são as etapas, quais são as fases consecutivas de um desenvolvimento embrionário. Então, você tem, primeiro, as clivagens, que são as sucessivas divisões mitóticas. Aí você tem a gastrulação, que é a formação da gástrula, tá? Aí depois você tem a organogênese, que é a formação dos órgãos. Essa é mais ou menos aqui a ordem, não são só essas 3 fases, mas se for olharmos bem, nós temos aí clivagens ou segmentação, que é o processo que o zigoto sofre no início, ele começa a se dividir, vai se dividindo até formar a fase de mórula. Da fase de mórula, a mórula vai se dividindo por clivagens ou segmentações e forma a blástula. Da mesma forma, a blástula, por clivagens ou segmentações, dá origem à gástrula.
que depois dá origem à neurula. Aí vem a organogênese, que é a formação dos órgãos, tá? A questão, ela quer as 3 fases consecutivas, beleza? Então, vamos embora aqui. Letra A. Organogênese é a fase em que o arquêntero, ou intestino primitivo, é formado a partir da blastocele. Cara, na organogênese é o processo em que a blástula dá origem... Não, perdão, a organogênese é o processo que inicia-se a formação dos órgãos. Então, essa questão aqui, ela não está correta. Letra B. A gastrulação é o processo de formação de órgãos. Não, a gastrulação não é o processo de formação de órgãos. Falso. A organogênese é que é o processo de formação de órgãos. Beleza. C. Organogênese é o processo de transformação da blástula em gástrula. Não, tá falso. Esse processo de transformação da blástula em gástrula é a gastrulação, tá? Então, não é essa a questão. Letra D. A segmentação é um processo em que o zigoto sofre clivagens, divisões, originando os blastômeros. Sim, tá? Os blastômeros são as primeiras células a se formarem até dar origem à mórula. Na mórula, você tem ali uma bolinha maciça de células formada por aproximadamente 32 células chamadas de blastômeros. Então, a letra D, ela está correta, tá? Ah, professora, por que a E está errada? Vamos ver a letra E. A letra E fala o seguinte: a neurulação, neurula, a gente lembra que aqui começa a se formar aqui o sistema nervoso. Então, toda vez que falar de neurulação, é o início da formação do sistema nervoso. Então, beleza. A neurulação é o início da formação dos folhetos embrionários, denominados ectoderme e endoderme, a partir da gástrula. Não. A ectoderme e a endoderme surgem na blástula, tá? Expliquei isso para vocês, que na fase de blástula é que vai surgir aqui, na fase de blástula, surgem a ectoderme ou ectoderma e a endoderma. Esses dois folhetos embrionários, ou esses dois folhetos germinativos, eles surgem na fase de blástula e não na fase de neurula. Então, por isso que essa está falsa. Então, ficou aqui pra gente a resposta letra D, tá? Essa é a única questão correta com relação aqui às fases consecutivas do desenvolvimento embrionário, beleza? Vamos para a última questão. Questão 3. Ela fala o seguinte: o Zika vírus, que assombra o mundo com a ameaça da microcefalia, levou quase 70 anos para atravessar metade do globo, mas em pouco tempo conquistou um potencial explosivo de disseminação. Sua capacidade de se espalhar parece ter aumentado nos últimos tempos, em especial. Uma recente pesquisa verificou que, de 35 bebês examinados, 25, 71% do total, tinha microcefalia grave, com perímetro do crânio inferior a 31 centímetros no nascimento. As alterações que decorrem da infecção pelo Zika vírus ocorrem no período embrionário, período no qual a formação dos tecidos e dos órgãos, e onde estão envolvidos 3 folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza. Nesse contexto, são responsáveis pela formação da notocorda, células ósseas, célula do sistema nervoso e das células intestinais, respectivamente os folhetos. Tá. Lembra que eu falei com vocês que os folhetos embrionários, a ectoderma, a mesoderme e a endoderme, davam origem a todos os órgãos e sistemas do indivíduo, né? E cada um dava origem a um grupo de órgãos ou sistemas específicos, tá? Essa questão quer saber, respectivamente, quem dá origem à notocorda, as células ósseas, as células do sistema nervoso e as células intestinais, tá? A notocorda é aquela estrutura que futuramente vai dar origem à medula espinhal. Mentira, a notocorda é a estrutura que vai dar origem à coluna vertebral, tá? Aos ossos da coluna vertebral. Se são ossos, se vai dar origem à coluna vertebral, qual tecido, qual folheto germinativo que dá origem aos ossos? É a mesoderme, tá? Então, aqui, ó,
Notocorda e células ósseas se originam da mesoderma. Beleza. Células do sistema nervoso. Células do sistema nervoso, elas se originam da ectoderma, porque a ectoderma é que dá origem a todo o sistema nervoso, tá? E as células intestinais. As células intestinais, elas vão dar origem, elas são originadas a partir da endoderma, que a endoderma dá origem a todo o sistema respiratório e a todo o sistema digestório. Então, ficou mesoderma, mesoderma, ectoderma e endoderma. Resposta, olha, letra B de vocês. B de Bocó. Então, mesoderma, mesoderma, ectoderma e endoderma, tá? Letra B de Bocó, beleza? Para poder vocês não esquecerem isso aí mais, eu vou colocar aqui no último slide, após esses exercícios, eu vou deixar para vocês a tabelinha que eu coloquei no slide da aula, mostrando que cada um dos folhetos embrionários origina, quais órgãos, quais sistemas que cada folheto embrionário dá origem, beleza? Com isso aqui, então, a gente termina a correção dos nossos exercícios. Só vou trazer para vocês a tabelinha aqui no próximo slide, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, tá aqui, né, a tabelinha com os 3 folhetos embrionários ou os 3 folhetos germinativos e o que cada um dá origem, ó. Ectoderma, como eu falei, dá origem à epiderme, os anexos da epiderme, todo o sistema nervoso, tá? E aqui estruturas do olho. A endoderme dá origem ao sistema respiratório e ao sistema digestório, e a mesoderme dá origem ao resto, desde cartilagens e ossos, músculos, derme, tecido adiposo e outros tecidos conjuntivos, sistema urinário, as gônadas do sistema genital, as células do sangue, sistema cardiovascular e linfático, o baço, as membranas serosas do coração, o pericárdio, que reveste aí o coração, as membranas serosas dos pulmões, que no caso é a pleura, né? E as membranas que revestem aí os órgãos abdominais. Então, essa tabelinha aqui, ela traz os 3 folhetos germinativos, os 3 folhetos embrionários e o que cada um origina, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa aulinha de correção, tá? Beijos, beijos para vocês. Espero que todos tenham acertado aí todas as atividades que estavam bem fáceis mesmo, tá bom? Beijo, galera. Saudade de vocês. E como foi a nossa última aula, né? Até o ano que vem. Espero do fundo da minha alma que o ano que vem seja uma aula presencial, porque eu tô com muita saudade de vocês, tá? Até mais então, povo. Beijo.